Bom dia, graça e paz. Depois dessa apresentação, a responsabilidade triplicou, né? A gente tem feito aqui na comunidade, essa série nasceu no coração do pastor Osmar há umas semanas atrás, da gente poder compartilhar os sonhos de Deus conosco. Então, tem sido uma fase, né, início do ano, final do ano, geralmente é uma fase de reflexão, de novos planos, de novos sonhos. Então, talvez esse seja o melhor momento para a gente falar dos sonhos de Deus para nós. O que Deus sonhou para cada um de nós, o que Deus sonhou e que a gente precisa tomar posse e, de fato, poder experimentar essas bênçãos que tenho certeza que todo mundo aqui já tem um bom testemunho para falar de Deus. Então, na série, esses são o que a gente preparou, né? O pastor Osmar falou de espiritualidade semana passada, falou um pouco sobre a parceria, ser amigo de Deus, e a gente vai relembrar um pouco disso. Nós teremos, hoje eu vou falar um pouco de gratidão e finanças. O pastor falou, vamos falar de finanças, eu aceitei, eu tenho experimentado pela graça de Deus algumas coisas nessa área, mas eu quis colocar a palavra gratidão junto, porque eu acho que as finanças elas andam necessariamente juntas da gratidão. Eu não conheço uma pessoa, seja ela no seu grau de riqueza que for, que quando não é grata, não perde alguma coisa. Seja a saúde ou a própria vida financeira. Então a gratidão é uma das chaves importantes para a vida financeira. Depois tem mais uma série de temas. Na semana que vem o Saulo vai estar aqui falando de carreira, né? Vamos falar um pouquinho disso no final. Mas hoje, então, a gente vai falar aqui de finanças e gratidão. Para a gente relembrar um pouco do que falamos semana passada, o que o pastor Osmar falou semana passada, eu preparei esse resumo que para mim são as mensagens mais impactantes do que a gente ouviu aqui domingo passado. Então, separei 4 tópicos aqui para compartilhar. O primeiro, que é onde nasce, né, e é a origem da gente estar aqui, é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo já ouviu isso em algum momento. O grande desafio é como a gente toma posse disso. E a gente crê que, de fato, a gente é a imagem e semelhança de Deus, com toda a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade de amor, com a sua capacidade de perdão. Então, uma das coisas importantes é se lembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito, muito importante. A segunda parte aqui que eu destaquei está lá em Gênesis 1 e 28, é o finalzinho do versículo, que é uma promessa importante de Deus para a gente, é que nós fomos feitos para assumir o controle. Ou seja, nós fomos feitos para assumir o controle dessa terra, o controle da sua vida, o controle do seu casamento, o controle do seu trabalho, o controle da sua família. Nós fomos feitos para assumir o controle. O controle foi desde lá muito atrás, quando Deus pensou no homem, ele estava lá em Gênesis 1, no começo do começo, dizendo, eu fiz o homem para assumir o controle. Então, é importante lembrar que cada um aqui, todos nós, fomos feitos para assumir o controle da terra. Se tem alguma área da sua vida que você ainda não tem o controle, a gente tem um novo ano para mudar isso e assumir o controle disso, porque nós fomos feitos para assumir o controle. O terceiro aqui que eu destaquei, que nós falamos muito, o pastor Adair falou um pouquinho aqui, é que Deus procura parceiros neste mundo. E Ele escolheu a nós, o povo que foi separado por Ele, para sermos estes parceiros, para podermos tomar posse dessa parceria. Essa semana eu falava com o pastor Osmar, ele compartilhou alguns vídeos de estudo, e aí eu falava para ele, um dos vídeos a gente começou a fazer, a gente falou um pouco disso até semana passada, um paralelo sobre o povo judeu, sobre como esse povo tem sido, na linha do tempo, um povo abençoado, como ele tem sido
por conta de Abraão, né? A Bárbara até falou disso aqui, por conta de Abraão, aquela promessa que ele fez para Abraão, o povo ainda é muito abençoado por Deus, a promessa lá atrás sobre prosperidade. Mas uma das coisas, quando a gente começou a estudar, uma das coisas interessantes, é que a gente começou a comparar alguns dados, né? Eu comecei a puxar lá, esse assunto rendeu algum tempo, e a gente percebeu que em países, isso é um dado chocante, em países onde o cristianismo é maior do que 50%, estes países, invariavelmente, são os países mais ricos do planeta. Uma coisa meio diferente. Por exemplo, o país mais rico do mundo e mais poderoso do mundo hoje é os Estados Unidos, certo? O percentual de cristãos nos Estados Unidos, alguém arrisca qual é o percentual da população? Chute. Um pouco menos de 90. 78,4% da população americana acredita em Cristo. 78,4%. Infelizmente, alguns outros países, por exemplo, da África, países mais pobres, e não que acreditar em Deus faz riqueza ou pobreza, mas é só um pouco desse exercício que a gente veio fazendo. Nos países da África, esse percentual é menor que 1%. Então, isso nos chamou a atenção, né? Me chamou a atenção, eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele sobre isso. Isso significa, acima de tudo, uma coisa super importante, que não só mais os judeus são um povo eleito para serem prósperos nessa terra. O povo que acredita em Cristo foi eleito para ser próspero nessa terra. Essa é a promessa que a gente precisa se lembrar. E por isso que eu destaquei aqui que Deus nos fez parceiro dele, né? Somos parceiros de Deus. E o ponto mais importante para mim da ministração passada, e o exemplo, toda vez que se tem paternidade, ele fica mais fácil, porque acho que você consegue experimentar um pouco disso, é que Deus, na medida em que a gente cria intimidade e amizade com Deus, Deus se interessa pelos nossos planos. E é assim mesmo, seja um amigo que compartilha algo com você e você vai criando aquela amizade, aquela intimidade, você também vai começando a torcer para que aquilo dê certo. Você também vai participando daquilo com ideias, com sugestões. Tem sido assim nas nossas vidas. E é assim com Deus. Na medida em que você gera amizade, intimidade com Deus, você separa o seu devocional, você está todos os dias pedindo orientação, você está todo o tempo buscando fazer o que a palavra de Deus diz, você ama como Jesus amou, você está disposto a mudar a sua agenda para Deus, você separa isso, Deus como um pai amoroso, ele se interessa por aquilo que são os seus planos também. Então, essa é uma verdade importante para a gente se lembrar, é claro, que todos nós, invariavelmente, temos várias boas desculpas, e eu costumo dizer isso às vezes no trabalho. No trabalho eu gosto de usar uma frase que é assim: não me dê a desculpa, senão você me convence. No final, a gente tem que de fato se posicionar em separar o tempo de Deus, de estar perto de Deus, de orar a Deus. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente cria esse relacionamento, e esse relacionamento ele chega a avançar a um nível em que Deus se interessa pelos seus planos, que eu acho que é algo que todo mundo aqui gostaria de viver e experimentar isso. Eu separei aqui também o versículo que a gente falou alguns versículos, mas eu separei esse em especial, que está na versão da Bíblia Mensagem, que diz: somos seus companheiros nesta obra. Por isso, imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Coloquei isso aqui já para fazer o gancho sobre gratidão, porque uma das coisas que a gente tem feito é reclamar mais do que agradecer. Talvez, com certeza você é melhor do que eu, mas eu, invariavelmente, às vezes, tenho esse péssimo hábito de ficar pensando naquilo que não deu certo, ou em alguma coisa que não funcionou do jeito que eu gostaria, ou algum momento que eu me atrasei e não queria me atrasar. E às vezes eu esqueço de agradecer
pelo fato do que já deu certo, pelo fato de ter chego, pelo fato de ter as coisas terem acontecido da forma que deveriam ter acontecido. Então, uma das coisas importantes é te lembrar que Deus já te deu uma vida maravilhosa. Deus já deu para você, para mim, para todos nós, uma vida maravilhosa. A vida por si só já é uma maravilha. A máquina mais complexa que existe na humanidade é a vida humana. Então a gente precisa ser gratos por isso que Deus nos deu. Ainda relembrando um pouco do que o pastor Osmar compartilhou, aqui João 15:15, a parceria de Deus com você, a parceria de Deus conosco, comigo, com você, com a nossa família. E esse é um versículo importante. Já não vós chamo servos. Servos aqui que tem a conotação de escravo, de serviçal, de uma pessoa que não participa dos planos do seu senhor. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, que é a origem grega da palavra, philos, significa sócio, aquele que se associa amigavelmente com alguém, companheiro. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E conhecimento é uma das outras preciosidades das quais a gente precisa agradecer. Ter conhecimento é fundamental para a gente avançar na nossa vida espiritual e na nossa vida financeira e em todas as outras. Na nossa vida espiritual, esse conhecimento ele vem de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Quanto mais você investe tempo nisso, mais conhecimento você adquire. Bom, feita essa introdução aqui do que a gente falou semana passada, vamos ao tema da manhã. Eu separei inicialmente 2 versículos para a gente ler juntos aqui. Você pode abrir aí o seu celular, a sua Bíblia, no Salmo 50, 23. Esse é um salmo que eu percebi ele, né? Porque às vezes a gente lê vários e vários trechos da Bíblia, mas em algum momento, no momento em que você tem uma conexão específica, aquilo te salta aos olhos. E esse foi o salmo que me saltou os olhos nessa semana. E que eu quis trazê-lo aqui na abertura para compartilhar. Diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, uma vez que você conhece a palavra de Deus, você está disposto a andar nos caminhos de Deus, quando você agradece a Deus, você está honrando a Deus. E essa é uma importante verdade que eu queria abrir aqui compartilhando. E aí eu trouxe também Eclesiastes 5:19, que diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, ele capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Ainda no tema gratidão, quando Deus te dá as riquezas e você recebe a capacitação de Deus, você também recebe a felicidade de Deus. Então, essa também é uma verdade que eu quero que você compartilhe e reflita nela nessa semana. Bom, para começar, eu queria fazer algo que geralmente quando a gente está aí, às vezes a gente fica mais tímido, mas eu acho importante. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado o que vem na cabeça dela quando se fala em finanças. Quando se fala em finanças, o que vem na sua cabeça? Diga para o seu irmão do seu lado aí. Bom, eu vou tentar imaginar o que vocês disseram. Alguns devem ter dito dinheiro, alguns devem ter dito boletos, contas para pagar, contas para receber, algo perto disso.
prosperidade, enfim. O que eu quero começar compartilhando com vocês, todas as vezes daqui para frente fazer um desafio no seu coração, todas as vezes daqui para frente que você ouvir a palavra finanças e vier aquela mensagem, né, aquele caminho mental dizendo dinheiro, boleto, conta, receber, pagar, você vai trocar isso por uma palavra só. Essa palavra vai ser gratidão. Porque todos nós, em maior ou menor grau, independente da onde a gente vive, a gente continua tendo um lugar para morar, uma comida para comer, uma água para beber, a gente continua dormindo num colchão, a gente continua, acho que todos nós aqui, tomando banho quente. No Natal, aconteceu uma situação inusitada. Eu fui passar o Natal, eu e minha esposa, na casa do meu irmão. E aí nós estávamos lá num quarto de hóspedes. E aí já era tarde, era perto daquele horário que vai ter a ceia e tal, todo mundo se arrumando. A hora que nós fomos tomar banho, o chuveiro queimou. O chuveiro queimou, estávamos eu, a minha esposa, a minha filha, que tem 2 anos. E a gente falou, e agora? São 10 da noite do dia 24. Todo mundo se arrumando, o que a gente vai fazer? Vamos tomar banho frio. E tomamos os 3 banho frio. Não preciso nem dizer qual foi a sensação que eu não voltei em casa e tomei o banho quente de novo. E aí eu me dei conta do quanto a gente não agradece por coisas que se tornaram simples. Até porque a luz está no toque do nosso dedo, né? Você vai lá, clica no interruptor e tem luz. Você vai lá e você liga o chuveiro e sai água quente. Então, este é um exercício que eu quero desafiá-lo. Esse desafio também é para mim, tá? A mudar dinheiro, boleto, conta para pagar por gratidão, para a gente tentar exercitar o poder de agradecer aquilo que a gente já tem. Dito isso, eu coloquei aqui o salmo que a gente já leu, para lembrar que a gente honra a Deus todas as vezes que a gente agradece. E coloquei aqui uma promessa de Deus que está lá em Coríntios, 2 Coríntios, né, 9:11, que diz o seguinte, promessa está lá, hein? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então, essa promessa tem 2 coisas importantes. A primeira é que Deus diz que Ele vai nos dar todas as riquezas as quais a gente quiser. Essa é uma verdade, a gente precisa se apropriar disso. Obviamente tem um caminho para fazer isso, mas a gente precisa ter isso no nosso coração. Gosto sempre de dizer que é importante se lembrar de que você é o dono do seu dinheiro e não o dinheiro é dono de você. Tem uma grande diferença. Várias pessoas colocam o coração no dinheiro e isso é uma receita que não funciona. Então, para exercitar um pouco essa parte de gratidão, eu queria compartilhar uma das coisas que mudou a minha vida alguns anos atrás, que é se lembrar que a sua felicidade e a felicidade da sua família não está naquilo que você não tem. Vários de nós, eu compartilhei aqui, né, alguns anos atrás, eu entendia que a minha felicidade estava sempre naquilo que eu não tinha. Mas eu vou ser mais feliz quando eu for o gerente da empresa. Eu vou ser mais feliz quando eu tiver um apartamento meu. Eu vou ser mais feliz quando esse apartamento for maior. Eu vou ser mais feliz quando eu tiver um carro melhor. Eu vou ser mais feliz quando eu viajar uma vez por ano para fora. Eu vou ser mais feliz quando eu ganhar mais. E você começa a colocar a sua felicidade naquilo que você ainda não tem. E isso é a receita do fracasso. Porque você se sente frustrado todos os dias, porque você ainda não é o gerente da empresa, ainda não mora num apartamento maior, ou ainda não tem um carro que você considera melhor. Quando eu entendi que eu precisava agradecer todos os dias por aquilo que eu já tinha, algumas pessoas que convivem mais de perto comigo, o Mauro está ali atrás, depois ele pode dizer se é verdade, compartilhei várias vezes isso com ele já, invariavelmente, quando eu recebo algo que eu entendo que é um privilégio, eu agradeço imediatamente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vou em alguns restaurantes, que são restaurantes mais sofisticados, e eu me emociono por estar ali.
Que Deus me dá o privilégio de estar ali, o privilégio de estar comendo num restaurante, o privilégio de ter a oportunidade de fazer isso. Isso é um privilégio. A hora que eu coloquei a gratidão no centro do meu coração e não mais fiquei esperando o gerente, ser gerente, ou morar num apartamento maior e tudo mais, junto com todos os mandamentos que a gente vai reforçar aqui, que vocês já ouviram, a minha vida mudou. E é impressionante, porque é o que o pastor Odair, a gente nem tinha combinado, mas é exatamente assim, né? É o sentimento que um pai, um irmão ou um amigo sente quando alguém vai lá e te agradece por alguma coisa que você fez. Alguém vai lá e fala, olha, obrigado por você ter me trazido na igreja, obrigado por você ter feito uma oração, obrigado por você ter me emprestado dinheiro, obrigado por você ter me ajudado no trabalho. Todas as vezes que você agradece, que você recebe essa mensagem de gratidão, o nosso coração fica cheio de felicidade. Eu digo sempre isso no trabalho. Eu não me lembro a quantidade de vezes em que a gente fez lá no trabalho resultados, superamos a meta e não sei quantos %, eu não lembro disso. Mas eu me lembro de todas as vezes que alguém me agradeceu por algo pequeno que eu fiz pela vida dele. Aquilo marca, aquilo fica, nossa, o cara é grato. Se é assim, com todos os nossos defeitos com a gente, imagina com Deus. Imagina como Deus se sente feliz em dizer, poxa, meu filho está grato, ele de fato está valorizando aqui que eu estou dando um teto para ele, que ele está saudável, que ele tem saúde. Ele está valorizando essas coisas pequenas que os outros não valorizam. Todas as vezes que isso acontece, os pais sabem disso, e quem ajuda no trabalho, um amigo, também tem esse mesmo sentimento. Você tem vontade de ajudar mais. Você tem vontade de dar mais alguma coisa. E assim, você vai entrando no ciclo positivo das coisas. Então, a gratidão é uma das coisas importantes aqui para falar de finanças. Dito isso, que a nossa felicidade não está naquilo que a gente não tem, eu quero relembrar que Jesus já te confiou toda a herança de Deus. E quero dizer que nós somos o povo eleito de Deus nessa terra para assumir o comando e ter toda a prosperidade de bênçãos que está escrito na palavra, dado um pouco do que eu compartilhei lá dos dados que a gente falou. Ainda nessa história dos dados, né, por conta do meu trabalho, eu sou meio viciado em números. Nos últimos 10, até 2010, de 2000 a 2010, em 10 anos, o número de cristãos no Brasil cresceu 60%. De 2000 a 2010, o número de cristãos subiu 60%. Nesse mesmo período, a pobreza caiu 200%. A gente vive isso. Ah, mas foi não sei quem, foi isso. Tem uma série de explicações ótimas para dizer, que eu acredito é na correlação dos dados, né? Então, todas as vezes que você tem isso, significa que na medida em que você e eu, a gente acredita em Deus, acredita em Cristo, isso pode mudar a nossa vida. Várias pessoas experimentam isso. A gente precisa tomar posse disso e também experimentar. Caminhando aqui, a pergunta sempre é essa, né? Não sei se você já se perguntou isso. Preciso até fazer um parênteses / uma confissão. De todas as coisas que eu imaginei na minha vida que Deus me chamaria para falar, finanças é definitivamente a última delas. Nunca pensei em falar disso. Mas Deus é quem escolhe, né? E capacita os escolhidos e não o contrário. E aí a minha pergunta é, por que a gente precisa falar de finanças se o tempo inteiro a gente fala que a gente é herdeiro de Deus, a gente é co-herdeiro em Cristo? Por que a gente precisa falar disso? Bom, a resposta é que finanças, com muita convicção, deve ser uma das ferramentas mais usadas pelo diabo para destruir o seu casamento, suas amizades e a sua vida. Porque quando você não tem necessidades básicas supridas, todo o resto fica ruim. Quando o alimento falta em casa, as coisas ficam mais difíceis. Quando o banho gelado do Natal vira o banho gelado dos 365 dias do ano, as coisas ficam mais difíceis. Finanças é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar na igreja. Porque na medida em que você tem famílias fortes e finanças fortes, você tem igrejas fortes. As duas principais armas que Deus tem para destruir os planos, que o diabo tem para destruir os planos de Deus nessa terra, são destruir as famílias e as finanças.
que se você não tiver uma família estruturada, uma família que ama a Deus, uma família compromissada, e ainda tiver problema financeiro, a sua vida vai estar muito provavelmente num patamar bem aquém do que você gostaria. E aí você se frustra, e aí a gente vê as depressões, os suicídios e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Então, falar de finanças ela é importante porque ela pode ajudar a gente a manter o foco no que é importante, que é Deus. Na medida em que você resolve um pouco das suas finanças, que as coisas estão estabilizadas, você tem oportunidade de focar ainda mais em Deus. Claro, toda vez que você tiver uma dificuldade financeira, invariavelmente você vai estar também envolvido com Deus. Até disse isso outro dia numa reunião que a gente teve aqui de planejamento, que eu não conheço ainda, talvez se vocês conhecerem, eu vou até pedir para levantar a mão, eu não conheço ninguém que falou assim, eu vou na igreja hoje, que a minha família tá ótima, todo mundo tem saúde, nunca ganhei tanto dinheiro na minha casa, nunca as coisas deram tão certo, e porque tá tudo tão incrível, eu vou na igreja hoje. Alguém conhece alguém que veio na igreja nessa situação? Vem pra cá, para ser tratado aqui, para ser cuidado aqui, quando tem alguma coisa que não vai bem. Alguma coisa, e às vezes você até foi criado dentro da igreja. Às vezes você teve a oportunidade de ter os seus pais cristãos ou conviveu a vida inteira na igreja, mas o clique, né, o momento em que de fato você está aqui de corpo e alma e não só de presença, é quando tem alguma coisa que parou de dar certo. Para evitar que a gente continue tendo essas coisas parando de dar certo, é que é importante a gente se dedicar a Deus em todo o tempo. E aí, por isso, a gente vai falar de finanças aqui. Então, eu coloquei ali, né, que finanças pode salvar o seu casamento. Inúmeros casamentos todos os anos terminam. Vocês conhecem esses dados. As principais causas hoje, uma das principais está ligada às redes sociais, porque sempre tem a sensação de infidelidade. Mas a segunda causa é dificuldade financeira. E eu ouso dizer que todos aqueles que terminaram por conta das redes sociais também tinham dificuldade financeira. Em algum momento, as coisas começaram a não funcionar enquanto casal, e aí você acaba indo para o mais fácil, para o mais simples. Então, pode salvar o seu casamento, pode salvar uma amizade. Conheço inúmeras pessoas que já emprestaram dinheiro para um cara que era muito amigo, ou para um irmão, e por conta daquele dinheiro a amizade acabou. Parou de falar com um irmão, com um pai, com um filho. Isso acontece o tempo inteiro. Então, finanças, ela tem o poder de desagregar, né, de separar as pessoas. Por isso que cuidar dela é tão importante. E é disso que a gente vai avançar aqui. Então, avançando, eu separei aqui para a gente falar em duas partes. Eu quero primeiro reforçar um pouco do que até já falei aqui em outros momentos, os princípios bíblicos sobre sucesso em finanças. Vou gastar um tempo mais curto aqui. E quero exercitar com você algumas dicas práticas de como e o que fazer para a sua vida começar a se estabilizar. A gente está preparando um programa mais intenso de finanças, talvez 1 ou 2 dias inteiros para se aprofundar em dicas práticas. Hoje o que a gente vai fazer aqui é quase uma amostra grátis. É um pouquinho e com dicas mais básicas, mais simples, que é para começar o ano. Eu acredito que se você fizer essas 3 coisas que a gente vai falar aqui, e tem uma regra de ouro no meio do caminho, para aqueles que são casados, eu tenho convicção de que a sua vida financeira vai melhorar. Bom, caminhando. Então, princípios bíblicos. A primeira verdade aqui é essa. O dinheiro é o maior rival de Cristo pelos nossos corações. O dinheiro é o maior rival de Cristo pelos nossos corações. Invariavelmente, a gente pode pretender querer seguir mais o dinheiro do que a Deus. Invariavelmente, inclusive, às vezes a gente pede a Deus que melhore a nossa condição financeira, que melhore o nosso trabalho, ou que melhore a nossa empresa, que coloque mais recursos na nossa mão. Invariavelmente, quando isso acontece, a gente esquece de dar o dízimo, a gente não faz mais oferta, e várias das vezes a gente nem vem mais na igreja. Porque afinal, a gente entende, ou alguns entendem, que uma vez que o problema foi resolvido, ele não precisa mais estar num lugar
aonde ele foi para resolver o problema. Né? Então, ele tinha um carro, estava quebrado, levou para a oficina, arrumou, ele não precisa mais estar na oficina. Esse é o pior que você pode fazer na sua vida. Que invariavelmente, quando isso eventualmente voltar, e pode ser que não volte em dinheiro, pode ser que volte em outro tema, pode voltar ainda pior. E aí talvez você precise de ainda mais tempo para resolver o problema. Então, a dica é, cuidado com a rivalidade do dinheiro com o seu coração. Onde está escrito isso? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu acho que eu acabei não falando, quando está lá para falar de finanças, tem uma coisa importante, né? Nessa reflexão sobre dinheiro e um pouco do que a gente está aqui, cristianismo e viver em comunidade. Não sei se vocês sabem, mas tem mais de 2.000 versículos falando de dinheiro na Bíblia. Mais de 2.000 versículos. Ou seja, isso é muito importante de a gente compartilhar aqui na igreja. Bom, então vamos caminhar nos princípios bíblicos, mas de dicas práticas, eu quero reforçar um pouco de uma promessa, que é uma promessa, quando eu leio ela com muito temor, porque eu acho que ela é dura, né? E aqui a gente já está falando do Novo Testamento. Diz lá em Mateus 13, de 11 a 12, ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os ministérios do reino e dos céus, mas eles não é dado a eles, porque aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será retirado. Aqui que Deus está dizendo é, se você tem infidelidade com Deus, ainda que você tenha pouco, se você não é fiel, pode ser que até o pouco que você tem, você vai ficar sem. A boa notícia para nós, que temos aprendido sobre fidelidade, é que na medida em que você é fiel, que você segue os mandamentos, que você ama a Deus mais do que ao dinheiro, tudo que você tem continuará a lhe será dado em abundância. Ou seja, você vai continuar recebendo tudo que você já vem recebendo. Então, aqui é o primeiro passo aqui para a gente avançar. Para falar um pouco, então, sobre os princípios bíblicos. Eu já compartilhei com vocês, acho que essa é uma das equações que eu mais gosto e mais uso na minha vida. Eu chamo ela de equação porque eu somo aqui 3 versículos. E eu coloquei os 3 aqui. Você pode abrir comigo lá Mateus 6:33? Em Mateus 6:33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, e todas as demais coisas, diz em outra versão, lhe serão acrescentadas. Então, primeiro, foque em Deus. Esse é um princípio bíblico que eu quero compartilhar sobre finanças. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Segundo, João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Está lá, João 14:21. E 2 Coríntios 9:7, que é o último pedaço aqui dessa equação, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Já compartilhei isso, para mim ali esses 3 versículos eles significam 3 palavras, né? Obediência, posicionamento, alegria, igual prosperidade. Não tem erro. Se você obedece os mandamentos de Deus, se você é fiel mesmo no pouco, se você dá com alegria, se aquilo te enche de satisfação e gratidão de poder colaborar, de poder estar na casa de Deus e poder de fato cuidar de várias outras vidas que em algum momento você também chegou aqui precisando,
E quando você chegou aqui precisando e às vezes você não tinha, isso já aconteceu comigo, muito provavelmente você encontrou as cadeiras no lugar, um banheiro limpo, um prédio confortável, um lugar que você pôde ser curado e tratado. Para você ter isso, várias outras pessoas investiram nisso para você. Então é justo que a gente, na medida em que Deus lhe dá, você também invista para que o outro receba. Isso é gratidão. É você poder cuidar também do outro, como o outro cuidou de você. Estava vendo uma reportagem esses dias, uma das cafeterias hoje em dia mais badaladas daqui de São Paulo é uma cafeteria que você não paga o seu café. Não sei quem já viu isso, mas nessa cafeteria você sempre paga o café do próximo, que você não conhece. Você chega na cafeteria e tem um café pago para você. De um estranho, deixou pago. Você toma o café e ao final do seu café você paga o café para outra pessoa que você também não conhece, que você também não viu. Você pode deixar um bilhete, alguma coisa, enfim. É isso que a gente tenta ensinar na igreja. A gente precisa de uma série de... Deus precisa, ele não precisa do seu dinheiro, mas é através de você, do seu dinheiro e dos nossos recursos e do seu tempo, especialmente do seu tempo, que a gente consegue viabilizar essas coisas que estão aqui, para que outras pessoas possam ser tratadas e curadas, para que outras pessoas também recebam o seu café, e que em algum momento vai deixar o café para o próximo. E esse é o ciclo do bem, esse é o ciclo que vai funcionando. Falado aqui dessa equação, eu vou falar de mais 2 versículos e vou avançar para as dicas práticas, porque o tempo também está andando. A gente já falou bastante, né? Malaquias 3:10. Diz lá: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha que impressionante. Eu falei disso uma outra vez que eu estive aqui ministrando, eu falo isso sempre. Quando você fala de dízimo, é a única passagem da Bíblia em que Deus diz: pode me provar. Você tem dúvida se eu vou agir na sua vida financeira? Pode me provar. Começa a ser generoso. Começa a dar o dízimo. Começa a doar o seu tempo. Começa a ajudar as pessoas. Começa a ajudar as pessoas que precisam. Começa a se dedicar às pessoas. Começa a amar as pessoas. Começa a investir, fazer ofertas que às vezes são generosas e as pessoas falam: nossa, mas você fez... Começa a fazer isso. Porque eu vou colocar na sua mão tanta prosperidade que você não tem onde guardar essa prosperidade. Essa é a promessa que está lá em Malaquias 3:10. O princípio, né? E Lucas 16:10, para acabar aqui essa parte dos princípios bíblicos, acho que isso está bem forte, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Essa é uma verdade que cabe muito nos nossos dias, invariavelmente. Eu conheço inúmeras pessoas que reclamam muito de corrupção, que reclamam muito dos problemas do país, mas tem na sua casa, por exemplo, uma caixa de TV a cabo que não paga assinatura e rouba, desculpem se eu sou duro, mas essa é a palavra, rouba o sinal da TV a cabo. O cara fala de desonestidade, fala que não pode, mas na sua casa ele tem uma TV que rouba o sinal da operadora, que vende. Ah, mas isso é tão pouco, roubam milhões. Mas Deus diz assim, ó: quem é fiel no pouco e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Não tem jeito. A diferença, talvez, entre essa pessoa que tem o sinal gato lá na casa dele de TV e o cara que rouba milhões, seja só uma coisa: a oportunidade. Essa é a diferença. Muito provavelmente, essa pessoa, se tivesse oportunidade, também roubaria muito. Então é importante que a gente, que tomou a decisão de seguir a Cristo, que tomou a decisão de ser separado por Deus, a gente seja exemplo. E tem que ser exemplo não só nesse, mas em todas as outras coisas.
Tente ser exemplo em generosidade. Tente ser a pessoa que, quando vai pagar a conta, não reclama dos 10%. Talvez sugira até dar um pouco mais para o garçom. A generosidade está nas pequenas coisas. O nosso problema é que a gente sempre acha que para as grandes transformações a gente precisa de grandes coisas. Mas o comportamento ele se muda com pequenas coisas. O hábito se muda com pequenas coisas. Então, é importante que vocês e eu, a gente decida todos os dias se posicionar e obedecer. E que essa generosidade e gratidão reverbere no nosso coração para que a gente possa receber e experimentar as bênçãos de Deus. Bom, dicas práticas. Separei 3 coisas, como eu disse, esse tema é variado, é amplo, tem uma série de formas de fazer e como fazer. Separei 3 dicas iniciais. Eu acho que se todo mundo conseguir aplicar essas 3 coisas, eu tenho convicção de que a sua vida financeira vai avançar. A primeira dica, controle seus gastos. É óbvio, todo mundo já ouviu isso. Controlar os gastos, obviamente, é fundamental. Mas isso é a dica mais importante para você ter prosperidade financeira que eu posso te dar nessa manhã. Não existe nenhum lugar, nenhuma empresa, nem a Apple, nem o Google, que gasta mais do que ganha. Qualquer empresa, qualquer um que tiver mais gastos do que renda, vai ter dificuldade financeira. Gosto sempre de falar, quando fala de controlar gastos, uma coisa importante. Não sei se vocês sabem, imagino que sim, mas as empresas, elas não quebram por falta de receita, por falta de renda, por falta de venda. As empresas quebram por falta de fluxo de caixa. Fluxo de caixa significa não tem dinheiro no caixa para pagar as contas, independente de quanto se fature. Para as pessoas mais antigas aqui, eu lembro que eu era criança, e eu lembro que tem alguns casos, mas vou contar desse em especial, porque eu fui lá algumas vezes com a minha mãe, que está até aqui. Tinha uma das grandes varejistas, a maior varejista do Brasil, chamava Mapping. O maior faturamento que existia há 20, 30 anos atrás era do Mapping. Em faturamento, era brutal. A cifra, se você atualizar nos dias de hoje, bate Casas Bahia, bate qualquer varejista. Faturamento altíssimo. Os novos provavelmente não conhecem o Mapping. A minha filha não vai conhecer o Mapping. O que aconteceu, então? Por que o Mapping sumiu? Porque não conseguiu equilibrar o que gasta. Com isso, fluxo de caixa negativo, sem dinheiro em caixa para pagar funcionário, aluguel, despesas, a empresa quebra. Então, a primeira dica, porque às vezes as pessoas acham que ganhar mais dinheiro é a solução. Estou desmentindo isso para você. Ganhar mais dinheiro não é e nunca será a solução. A solução é controlar o que se ganha. Se você ganha mais dinheiro e você é descontrolado, o que significa que vai acontecer é que você vai ter mais dívida, ou dívidas maiores. Porque o problema não é a renda, o problema é, nesse meu exemplo bem resumido, né, o fluxo de caixa. Se você não tiver controle dos seus gastos, dificilmente você terá dinheiro sobrando. Daniel, tá bom, eu tenho que controlar os gastos. Como? Bom, a minha dica é simples. Você pode escolher a forma, mas não existe nada mais simples do que anote tudo que você gasta. Por que isso? Simples. Quem aqui já sacou R$100 ou 50, pôs na carteira e depois não lembra aonde gastou, levanta a mão. Botou lá R$50. Muito bem. Isso acontece com todo mundo. E por que acontece? Porque o dinheiro ele vai embora, você não sabe, às vezes você comprou. Então a primeira dica para controlar os gastos é: tenha o hábito de anotar, de controlar. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer, se você preferir e for mais fácil, ter um caderninho de bolso e você vai anotar sempre que você fizer uma despesa. Antes de pagar, você vai anotar: café na padaria, R$7, dia 12 de janeiro. É uma forma. Paguei dei R$2 no Farol, anota, R$2 no Farol para o cara que me pediu dinheiro. Ah, eu comprei o pano de prato do Farol, anota. Tem que criar o hábito de anotar. Ou você vai para esse modelo, você anota numa caderneta.
Se você for uma pessoa mais high-tech, né, de tecnologia e tudo mais, existem vários aplicativos. Você pode digitar na Store aí do seu celular, seja do Google ou da Apple, aplicativos de despesas pessoais, vão aparecer pelo menos 15 em cada uma das lojas, em que você vai fazer a mesma coisa que você faria no papel, no aplicativo. A vantagem do aplicativo é que ele soma para você, ele te dá a média do que você gasta nas semanas e tem algumas outras facilidades. O aplicativo é um outro modelo. Se você tiver controle e se você já não tiver um vício compulsivo, vou fazer esse parênteses antes, existe uma terceira, que é a que eu uso, mas você precisa ser organizado mentalmente, que eu quero desmentir um mito, que eu acho que é a melhor, mas eu reconheço que você precisa estar livre do vício da compulsão, que é o cartão de crédito. Eu não uso dinheiro há anos. 100% dos meus gastos, dos R$2 aos 100, a 1.000, eu ponho no cartão de crédito. Mas por que você faz isso? Eu não preciso anotar. Isso me facilita, eu entro na internet e vejo onde eu gastei. 2, tudo que eu gasto volta para mim em pontos. E são com esses pontos que grande parte das viagens eu faço com a minha esposa de graça. Agora, para usar este método, quero fazer esse parênteses, eu trabalhei numa empresa de cartão de crédito durante muito tempo. Tem um amigo meu que trabalhou comigo lá. Invariavelmente eu vi as pessoas dizendo assim, eu preciso destruir o cartão de crédito porque ele faz eu gastar muito. A notícia é, o cartão de crédito não faz nada. Quem faz somos nós, né? Ele não consegue ainda ir sozinho lá, talvez em algum momento com tecnologia isso vai acontecer, mas hoje não. Se você tiver disciplina e se você já já tiver sido curado do vício da compulsão de compras, a minha recomendação é que o cartão de crédito ele simplifica. Ele simplifica, porque você não precisa anotar, não precisa nem pôr no aplicativo nem em nenhum outro lugar. Você puxa a fatura e você sabe onde você gastou. E 2, porque ele tem o benefício lá das milhas que voltam e você pode comprar alguma coisa que você quer com esse dinheiro virtual que foi gerado. Seja a forma que você escolher, anotar no papel, ou no aplicativo, ou no cartão de crédito, a primeira e mais importante dica do dia de hoje é controle os seus gastos. Anote tudo que você gasta. Você vai se surpreender. Na medida que você começar a anotar, você vai ver o tanto de dinheiro que você gasta com coisas que você não precisa. É impressionante. Isso acontece comigo também. Impressionante. Então, anotar vai te dar uma coisa importante, conhecimento. Você vai ter conhecimento de onde o seu dinheiro está indo. E com conhecimento você pode tomar decisões. Estou gastando muito. Vou dar um exemplo meu. Recentemente, eu e minha esposa, a gente usa esses métodos há bastante tempo. Especialmente o segundo que eu vou falar aqui. E aí, na hora que a gente foi fazer o cheque, eu vi que a gente estava gastando um valor considerável com pequenos deslocamentos de Uber. Pequenos deslocamentos. Eram R$7 aqui, R$9 ali, R$10 lá. Enfim, quando a gente somou isso, deu um monte de dinheiro. Então, é importante você anotar. Porque às vezes você acha, R$7, R$10, R$12, R$20. Vários dias eu não quero... a gente também tomou a decisão, não dá para falar disso aqui, mas a gente tomou a decisão de só ter um carro em casa. Uma decisão puramente financeira. Às vezes eu não quero esperar ela me levar no trabalho. E aí eu vou de Uber. E aí você vai lá, no meu trabalho, da minha casa até meu trabalho, dá R$9. R$9, né? Não vou esperar. Quando a gente olhou, a conta era enorme. No meu cartão de crédito tinha umas 28 linhas de R$9. Então agora não são mais R$9, agora são R$280. É assim que a gente perde o dinheiro sem saber. Avançando aqui. O segundo e mais importante é crie metas. Não se controla o que não se gerencia. E criar meta não é uma meta mensal. Não existe meta mensal. Meta mensal é o segredo do fracasso. A meta tem que ser ou diária ou no máximo semanal. Então você tem que ter uma meta todo dia. Minha meta do dia é gastar R$40. Vou almoçar, vou tomar ali, é R$40 por dia. Então, no final do dia, você anotou, ou usou o aplicativo, ou usou o cartão de crédito, você vai ver se você gastou os R$40. Se você gastou R$40 ou menos, ótimo, meta do dia foi batida. Se você gastou mais, a notícia é, no outro dia você precisa gastar a diferença para compensar.
Se a sua meta era 40, você gastou 45, no outro dia a sua meta é 35. E você precisa ser a pessoa que vai controlar a si mesmo. Crie o hábito de ser o gerente de si próprio. Se você criar esse hábito, eu não tenho dúvida que isso vai funcionar. A gente tem feito isso lá em casa há um tempo. A gente usa as metas semanais. Toda semana a gente tem uma meta. No final da semana eu entro no aplicativo do cartão, vejo quanto a gente gastou e a gente vê quanto que a gente entregou da meta. Todas as vezes que a gente bate a meta, beleza, a vida segue, você vai gerar ou uma economia para o mês, ou eventualmente você pode decidir fazer alguma coisa diferente disso. Você segue o rumo. Todas as vezes que a gente não bate a meta, automaticamente a meta da semana anterior é reduzida. E a gente faz isso, eu faço isso todas as semanas. Vamos conversando em casa sobre isso e assim a gente vai avançando. Finanças é disciplina. Acima de tudo, disciplina. Se você controla o que você gasta e você sabe qual é a sua meta que você tem que gastar por dia ou por semana, certamente o seu fluxo de caixa será positivo. Certamente. E o terceiro, que eu também quero tirar um mito, vai ter até um exemplo grande aqui agora que eu vou colocar, é economize. Economizar, outra coisa que também a gente pensa, que para economizar a gente precisa de grandes quantidades. Não, pô, eu não vou pôr 50 reais no banco. 50 reais na poupança não rende nada, a poupança nem rende. Todo mundo já ouviu alguém falar disso, certo? Eu vou pegar esse exemplo dos... Não precisam ler tudo isso, depois a gente vai disponibilizar esse material, mas vou dar o exemplo dos 50 reais. Se você pode economizar 50 reais e é só 50 reais que você tem, não tem problema. É importante você criar a cultura de economizar. Você vai pegar os 50 reais por mês e você vai guardar esses 50 reais na poupança. Vamos entender que a gente está no nível de investimento nível 1, passo 1, que é guardar. Você vai pôr na poupança. Olha que interessante esse dado. Ao final de 12 meses, você vai ter guardado 600 reais, certo? A poupança ela tem hoje um rendimento médio de 3,5%. Ela é variado na Selic, 75% da Selic, grandes números, 3,5%. 3,5% é nada ao ano? Depende do ponto de vista. Com 3,5% sobre os 600 reais, o seu dinheiro trabalhou para você metade de um mês inteiro, porque ele rende 21 reais. Então, a questão de economizar, esse é o pensamento. Como você faz o seu dinheiro trabalhar para você? Na medida em que você consegue aplicar esse conceito, isso muda. Ah, Daniel, eu não quero pôr na poupança, eu quero pôr no CDI, né, um fundo de renda fixa. Não tem problema, você vai lá no banco. Existem várias pessoas que inclusive trabalham em bancos aqui. Você vai lá e pega lá os seus 600 reais, manda colocar na renda fixa. A renda fixa vai render algo perto de 35 reais por ano sobre os 600 reais. Isso significa que o seu dinheiro já trabalhou para você 70% de um mês. É mais ou menos assim, você guardou o dinheiro e esse dinheiro guardado, só por ele estar lá, ele já trabalhou quase um mês inteiro para você. É quase o 13º dos rendimentos. E na medida que você vai se sentindo mais preparado, você tem outras opções com mais ou menos risco. Não dá tempo de explorá-las aqui. Mas o mais importante é, crie o hábito de economizar. E perca essa mentira mental de que precisa ser grandes quantidades e que a poupança ou a renda fixa não vai resolver o seu problema. É claro, se você tiver conhecimento e tempo para investir em outras opções, ótimo. Mas se você não tiver, faça o básico. Tem uma frase muito dita no mundo corporativo que diz assim: o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer fazer um investimento em ações e multimercados, com estruturados no meio do caminho, investir na Bolsa de Nova York, e a gente não gasta, não economiza nem 50 reais por mês. E aí a gente fica, lembra aquela história de esperando a velocidade está no que a gente não tem? A gente fica esperando ter o que não tem para começar a economizar. Grande cilada. Economiza 50 reais. Não tenho dúvida que na hora que você começar a controlar, vai sobrar muito mais do que 50 reais dos gastos desnecessários, como o meu Uber lá que eu dei, por exemplo. Economiza 50 reais e coloca na poupança se você não tiver tempo de olhar agora, ou na renda fixa que o seu gerente lá pode te indicar. Geralmente renda fixa tem umas quantidades mínimas, mas eventualmente você consegue. Os bancos estão bem abertos ultimamente, especialmente os bancos digitais, a
a fazer isso. Essa é uma dica importante. E aí tem uma regra de ouro. E essa eu preciso confessar que eu aprendi recentemente. Que é para casados. Se você é casado, e acho que tem algumas pessoas casadas aqui, eu quero te compartilhar uma regra de ouro que é muito importante e que pode mudar o seu casamento e pode mudar, inclusive, as suas finanças. Não existe o dinheiro seu e o dinheiro dela, ou o dinheiro dela e o seu dinheiro. Não existe eu pego o meu salário e pago a conta de condomínio e você paga a conta de luz. Não existe. Existe juntamos o salário e pagamos juntos o condomínio e a conta de luz. E discutimos juntos o que a gente vai fazer do nosso dinheiro. E se ela falar, não quero fazer, não faça. E se ele falar, não dá para fazer, não faça. O casamento é, na sua essência, uma parceria para a vida inteira, onde duas pessoas precisam ter o mesmo poder de voto sobre os assuntos. Então não existe, pessoal, armadilha aqui. Como disse, fiz a minha confissão, aprendi isso ano passado, num evento que eu fui com o pastor Osmar, com o Saulo. Num dia, inclusive, que eu tinha dito para minha esposa que eu que controlava as finanças. Eu disse isso antes de sair de casa, eu cheguei lá nesse evento. A primeira coisa que o pastor disse o homem que fala isso é tolo. Eu falei, nossa, que bom, né? Começamos bem. Já foi a primeira. Então, a gente tem exercitado isso, eu quero desafiar vocês, casados, a fazerem juntos. Não importa quem tem mais ou menos afinidade, porque no casamento também é um complemento de afinidades. Importa que juntos vocês são mais fortes. Juntos vocês conseguem vencer mais os desafios. Juntos vocês geram mais intimidade. Juntos vocês erram menos. Juntos vocês olham mais as opções, as oportunidades. A regra de ouro para casado, que quiser ter sucesso. Se você não quiser ter sucesso, você não precisa nem ouvir o que eu estou dizendo e também não precisa praticar. Se você quiser ter sucesso, a minha dica a regra de ouro é casados juntos. Assim como Deus instituiu juntos. Caminhando para o final, eu resumi aqui para a gente gravar a mensagem o que eu falei aqui nesses pouco mais de 40 minutos. Falei sobre dois âmbitos, dois aspectos. Sobre os princípios bíblicos, e eu disse para vocês lá os três, né? Obediência, posicionamento e alegria, que dá prosperidade, que está lá em Mateus 6,33, João 14,21 e 2 Coríntios 9,7, é 2 Coríntios ali. E aí eu quero lembrar vocês que ninguém supera Deus em dar. Uma verdade, a gente tem experimentado isso na nossa casa, ninguém supera Deus em dar. Quanto mais generoso você é, mais você recebe. É uma equação perfeita. Se você dá com alegria, mais você recebe. E assim tem sido. Assim tem sido. Na nossa casa e na vida de várias pessoas que vocês conhecem e têm experimentado prosperidade financeira. E nas dicas práticas que a gente falou, eu falei só de 3 coisas dado o tempo, mas eu tenho certeza de que essas 3 coisas juntas já podem fazer uma grande transformação na vida de vocês em 2020. A primeira é, controle os seus gastos. Anote e entenda onde você gasta o seu dinheiro. 2, crie metas, lembrando, metas diárias ou semanais. Ninguém está preparado para metas mensais. Ninguém. Meta mensal é sinônimo de prejuízo no final do mês. Você não tem tempo de reação. Não tem jeito. Ah, mas eu ganho muito mais do que eu gasto. Meta mensal. Ah, eu ganho menos do que eu estou gastando. Meta mensal. Meta mensal ou diária é a saída. Não vá para esse modelo. Ah, não, eu vou olhar uma vez por mês. Uma vez por mês não dá tempo. E às vezes você se enrola por pouco. 3, economize. Lembrem-se disso. Tirem esses mitos da cabeça. Que precisa de muito dinheiro. E que não sei o quê. E que a poupança não dá nada. É claro. Perto do que ela já deu um dia, hoje ela dá menos dinheiro. Mas ainda assim, o dinheiro trabalha para você. E quem não quer ganhar, quem não quer que o dinheiro trabalhe para você, guarda embaixo do colchão. A certeza é que lá o dinheiro não vai mexer. Então, a terceira dica aqui, economize, não se iluda com as quantidades, nem com os rendimentos do mercado. Todas as vezes que você tiver conhecimento, você pode arriscar mais, ou buscar opções melhores, mas lembre-se também que às vezes a gente quer muito o que a gente não tem e não faz o que a gente pode. E a regra de ouro é que os casados, né, trabalhem com seu cônjuge, trabalhem juntos. Juntos
são mais fortes.